Olá pessoal, programa Enigmas, eu sou Kátia de Gaia e este é um programa onde o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal. Hoje eu apresentarei o programa sozinha, a Cris está conosco aqui vibracionalmente e eu espero que vocês curtam muito esta pauta que hoje nós teremos. Então, hoje eu trago para vocês um empreendedor na área da saúde natural, ele é instrutor de PNL, de reprogramação mental e também de eubiose. Ele se chama Rogério Turgante. Tudo bem, Rogério? Tudo bom. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por você estar aqui e falar de um tema que esclarece muito, sobre a mente humana, né? Exatamente. Aquela mente que a gente tem que criar realidades, porém realidades positivas. Aqui eu olho para qual câmera? Essa aqui. Essa é a sua e ela é todinha sua. Tá certo. Então conta pra gente, por favor, como que a PNL surgiu para você chegar nesse tema que nós estamos abordando hoje. Legal, é bom contar um pouquinho do histórico da PNL rapidamente, né? Nos anos 70, um professor de uma universidade americana chamado John Grinder, era professor de linguística, então estudo de línguas dentro dos estudos no Brasil se chama letras, né? Eu também me formei em letras. Então, dentro dos estudos de letras, você tem uma ciência chamada linguística. E algumas ramificações, como sociolinguística, psicolinguística e neurolinguística. E ele começou, como professor de linguística, ele desenvolveu um modelo chamado metamodelo de linguagem. Então, era um estudo gramatical, linguístico a princípio. Mas depois avançou para ele tentar entender como que as pessoas, ao criar uma frase gramatical, por exemplo, eu gosto de chocolate. É uma simples oração que você pode analisar gramaticalmente de várias formas. E aí ele começou a analisar o efeito no seu sistema nervoso. Então, como que uma oração, que imagem mental ela cria, quando a gente ouve, ou vê, ou sente, ou capta alguma coisa através dos nossos 5 sentidos, a gente produz, e a nossa mente subconsciente é muito rápida, produz imagens mentais, e essas imagens, ou o significado que atribuímos a essas imagens, acaba afetando nosso sistema nervoso, e aí gerando saúde ou doença, mal-estar ou bem-estar, prosperidade ou dificuldades, e por aí vai. Então, e é incrível, assim né? que começou. Porque a palavra realmente tem poder. Então, nada mais, nada menos que essa frase, ela é exatamente o que a PNL estuda. Exatamente. Começou assim, né? Estudar as orações e com os efeitos, o efeito da comunicação no seu sistema nervoso. Por isso que é neurolinguística. E a reprogramação, porque aí entra depois um outro pesquisador chamado Richard Bandler, que é da área de exatas, de informática e tal, e aí entra a programação nisso. Então ele começa a entender que a mente humana, assim como o computador, pode ser reprogramada. Você vai lá, altera um comando e começa a funcionar diferente. Então, digamos que eu altere um comando, em vez de ter doença, eu vou ter saúde. Vou lá e altero. Só que a mente humana é mais complexa que a de um computador, uma máquina, porque tem um sistema nervoso, tem consciência, coisa que um robô talvez nunca tenha, né? E tem o emocional, claro, né? Que uma máquina não tem emoções. Então, o ser humano é mais complexo. E aí, no seu sistema mais subconsciente, tem uma série de emaranhados de informações, experiências, vivências que nós vamos tendo pela vida. E isso gera o que somos, né? Inúmeros resultados. E conta pra mim, a PNL ela vai tratar como alguém? Como ela trata a mente da pessoa, essa correção? Existe a possibilidade de um trabalho, digamos, terapêutico, ou uma consultoria, ou mentoria individual pela internet, eu atendo, ou pessoalmente, tanto faz. E aí, normalmente, a gente, no primeiro momento, investiga o que está acontecendo. O Richard Bandler ele tem uma abordagem bem interessante. Ele começa perguntando assim, o que você acha que é o seu problema? Ele não pergunta qual é o seu problema.
Eu pergunto, o que você acha que é o seu problema? É diferente, porque quando a pessoa vem procurar uma ajuda, né, eu tentei de tudo, não estou conseguindo, por mim, sozinho achar soluções, então procurar ajuda de um profissional. Sim. Então, as pessoas acham que tem um problema. Na verdade, ela tem uma representação mental do que ela acha ser um problema. E às vezes só mudar aquela representação mental, ela vê por outro ângulo a situação e já, às vezes a solução já está aí. Né? Ver diferente, só mudar o ângulo. É claro que tem questões muito mais complexas, mas precisa se aprofundar mais para entender toda a estrutura subconsciente e aí fazer algumas interferências com cada pessoa é diferente. Né? Então, cada pessoa é um trabalho único. Você, dentro do teu trabalho, pelo conhecimento da PNL, você acredita que o maior número de problemas que as pessoas criam, elas mesmo criam, não exatamente existem, e a solução também está na mão delas? Exatamente. A palavra problema já muitas vezes tem um peso já negativo. Quando a gente fala, eu estou com um problema no setor da minha vida, estou com problema na minha família, ou de saúde, ou financeiro, ou qualquer outra coisa. Então, se a pessoa já encara aquela situação e rotula como um problema, ela parece ficar mais pesada. Sim. De modo geral, claro, né? Então, o primeiro passo é tirar o rótulo do problema e encara aquilo como uma situação. É uma questão, vamos dizer assim, é uma situação, uma circunstância que por algum motivo você tem algo a aprender com ela. Então, se isso está acontecendo na sua vida, você tem algo a aprender com aquilo. Existe um termo que eu gosto que é co-criadores. Né? Então, é claro que tem situações que eu crio sozinho ou contribuo com aquela situação na maior parte, mas tem situações que eu contribuí pouco, mas outras circunstâncias ou pessoas também contribuíram. Mas de uma forma ou de outra, se eu atraí, se aconteceu na minha vida, eu permiti, ou eu dei importância àquilo, digamos, um problema ocorreu, depende do peso que você dá para aquilo. Aí é uma questão de ponto de vista também, né? Porque às vezes o que é um problemão para uma pessoa, para outra pessoa, para outra é um probleminha pequenininho, né? Verdade. Então depende digamos, eu estou no nível 3, eu tenho um problema de nível 5. Então o problema é maior que eu. Então o que isso quer dizer? Que eu posso crescer e se eu chegar no nível 5 eu empato. Né? Então eu não ganho do problema, o que eu chamo problema, o que eu penso ser um problema. Então sempre é de dentro para fora, eu preciso me trabalhar, crescer, evoluir para ser maior que o problema. Quando eu chegar ao nível 7, o problema for nível 5, eu vou olhar para aquilo e falar, esse problema ficou mais fácil agora. Dissolveu. Dissolveu. E os resultados, através das técnicas, como que é esse processo, né? Para as pessoas conhecerem, para estarem contigo? Ou pela própria PNL, como ela coloca? Sobre as técnicas especificamente? Isso. Existem inúmeras. Normalmente, quando as pessoas começam a estudar PNL, elas pensam que são algumas técnicas só. Na verdade, é uma ciência muito vasta, tem milhares de livros, décadas aí de estudos e pesquisas em todo o mundo, né? Sim. E com linhas diferentes também de pesquisa. Tem pesquisa de PNL próprio para a saúde, ligada a coaching, para desempenho, performance de profissionais, atletas, etc. Ligados a questões terapêuticas de saúde ou questões específicas diversas, né? Então, existe, por exemplo, Psicologia do Dinheiro, um livro que lida com isso seria Os Segredos da Mente Milionária. Adoro. Aí ele coloca ali inúmeras técnicas. Sim. De como você, primeiro, identificar crenças suas que você aprendeu, às vezes desde criança, às vezes mais tarde. O primeiro passo é identificar. O segundo passo é pegar aquela informação e tirar de você. Você não é o que você acredita. Se você acredita que, por exemplo, se curar de uma doença, ou avançar em um setor da sua vida, ou
ser mais próspero ou atrair o amor da sua vida, né? Qualquer coisa que você tenha como um objetivo, um sonho, se você acredita que aquilo é difícil, em algum momento da sua vida, que surgiu uma crença ou um conjunto de crenças que fez você acreditar aquilo daquele jeito. Então, fez com que você mesmo dificultasse a sua vida. Mas às vezes... alcançar nesse objetivo. Exatamente. Então, um dos fatores para a gente conseguir objetivos é acreditar que ele é possível ser alcançado. Sim, não basta falar deleta. E também não basta deixar de falar o difícil. Você tem que acreditar no seu potencial e ação. Isso, aí a gente pode fazer alguma das técnicas, você trabalhar padrões e crenças mais aprofundados. Um dos exercícios, posso até recomendar aqui para todos, por favor, né? Adoro exemplos. Você pegar um caderno, eu recomendo, eu acho que tem um efeito melhor que seja manuscrito, papel e caneta, ou até mesmo lápis, e escrever. E coloca o título Livro de Crenças Positivas, por exemplo. E você pode dividir por setores, crenças positivas para a prosperidade, para a família, para a saúde, para a espiritualidade, enfim, para o que você quiser. E aí você vai colecionando crenças positivas para reforçar a sua estrutura de crenças para favorecer você chegar nos seus objetivos. Muito bom. Essa é uma das formas. Esse é um despertar, né? Porque, querendo ou não, é uma habilidade que todos nós temos, uma capacidade de alcançar, mas por que nós temos tanto problema em quebrar crenças, adquirir novos padrões? Crenças é um negócio mais profundo, mais subconsciente, mais profundo de se trabalhar. E a dificuldade se dá porque, querendo ou não, é como a gente se agarra àquilo que a gente acredita. Mesmo que seja uma crença que me faz mal, né, digamos assim, a tendência é se agarrar àquilo e defender aquilo com unhas e dentes. Parece contraditório, né? Está me fazendo mal, mas eu estou defendendo aquilo. Então, é como se fosse um filho, vamos dizer. Não, eu acredito, porque meu pai ensinou, minha mãe, ou o professor, ou alguém... a ciência falou, a estatística disse, a pesquisa disse que quem teve, por exemplo, familiares que tiveram câncer, todos os descendentes vão ter câncer, então eu vou ter câncer. Decretou, né? Você acreditou, porque então, que primeiro, tem validações, verdadeiras ou não é uma outra discussão, mas está no meu poder aceitar aquela crença ou não. Eu posso chegar e falar, olha, minha família inteira teve, eu não vou ter, eu não quero, acabou. Por que é difícil fazer isso? Porque às vezes é mais fácil a gente estar voltado mais para fora do que para dentro. Verdade. Em vez de olhar para dentro de mim, me fortalecer minha estrutura e assumir o controle da minha vida, o comando da minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Estou batendo no microfone aqui, não sei o que. Então, né, a gente fica olhando para fora, o que a ciência fala, o que a TV fala, o que a novela fala, o que o meu amigo fala, mas você olha para todo lugar, mas não para onde interessa, que é você. Você tem que olhar lá dentro de você e ouvir a sua voz interna, né, do seu Deus interno, vamos dizer assim. E aí que tem a ver com a eubiose também, né, que é o estudos do ser humano mais aprofundado, para se desenvolver mentalmente, emocionalmente, aprimorar o caráter e se interiorizar mais, buscar seu Deus interno, buscar se trabalhar de dentro para fora, né? Brilhar, fazer o seu sol interno brilhar mais. Por isso que as pessoas têm dificuldades. Não tenho dúvida. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com esse bate-papo maravilhoso sobre a mente cria sua realidade. Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só.
Olha como que sai, quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Voltamos ao programa Enigmas e você já sabe que este programa ele tem reprise hoje às 18 horas aqui. Amanhã ele vai ao ar inédito na NGT às 14 horas. Sobe para o nosso canal Crom TV. Você pode ir lá, fazer sua inscrição, apertar a sineta, você já recebe esse vídeo e também tem acesso aos vídeos anteriores, ok? Então, eu quero continuar esse bate-papo maravilhoso sobre PNL e eubiose com o nosso convidado Rogério Turgante, perguntando sobre a higiene da alma. Como a gente consegue superar os traumas, as dores, as depressões e tudo aquilo que eu não gosto de falar, mas que nós sentimos? Eu costumo dar, às vezes, cursos, palestras e até atendimento individual mesmo. Eu costumo, às vezes é interessante a reação das pessoas quando a gente fala de higiene da alma. A gente aprende desde criança a fazer higiene física, né? Tomar um banho, escovar os dentes e tal. Mas ninguém nos ensina a limpar a alma, né? Vamos dizer assim. Como é que eu limpo esse lixo todo, essa sujeirada toda? Então isso é bem interessante. Então eu ensino e é muito simples, é bom fazer sempre. A gente vai acumulando lixos no subconsciente, um monte de informação, principalmente o que vemos. Hoje nós somos bombardeados de informação pela internet, TV, etc. Então é bom a gente limpar isso daí, né? Como é que a gente faz? Um exercício básico para se fazer isso é você pegar um papel mesmo, que você vai queimar depois, e escreve tudo que te incomoda. Se for muita coisa, se você nunca fez isso, vai ter muita coisa. Então, você pode fazer por setores. Por exemplo, na minha saúde física, na minha saúde psicológica, mental, emocional, no meu relacionamento, se for o caso, se for casado ou tiver algum relacionamento, problemas de família, espiritualidade, profissão, finanças. Você pode separar finanças
prosperidade e profissão, coisas diferentes. Certo. E aí você pega um setor que você gostaria de trabalhar agora, pega aquele setor e escreve lá o que me incomoda neste setor da minha vida. E começa a fazer com numeração, com itens. Né? Então, item 1, por exemplo, saúde física. De vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, me dói as costas, eu tenho má digestão, eu durmo mal, e por aí vai. Você vai colocando seus sintomas. Ou estou fazendo um tratamento médico, continuo fazendo normalmente. Não né? abandone, Não vai fazer loucura. Né? Continua normalmente, faz tratamento médico, é necessário. Mas cuida da alma também, que é importante. Né? Claro. Muitas pessoas querem que o médico resolva, às vezes, a gastrite, por exemplo, mas não resolveu na alma a causa emocional, psicológica, que está lá, às vezes. Né? Exato. Então, faz essa relação dos problemas e depois, com base nessa relação, você faz uma relação das soluções, do que você quer ao invés do problema. Por exemplo, eu tenho uma gastrite. Então, você vai se perguntar, o que eu quero ao invés de ter gastrite? Então, você vai ter que colocar aí na segunda lista, uma segunda lista positiva, por exemplo, a saúde física ideal, seria o título, e você vai colocando por itens. Então, ao invés de gastrite, eu quero aparelho digestivo funcionando perfeitamente bem, bem-estar, coloca no positivo. E é aí que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de pensar positivamente. Normalmente se fala, olha, qual é o seu problema? O que você acha ser o seu problema? Eu estou com dificuldade financeira. O que você quer ao invés de dificuldade financeira? Eu quero não ter problemas financeiros. Você está pensando no negativo ainda, não ter problema. Então pensa no positivo. O que é o contrário de não ter problemas? Estar sem o problema. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de falar uma frase positiva. De tão treinados que nós somos a pensar no problema e pensar no negativo. Então, é ser saudável. Exatamente. Você tem que não pode ter a palavra não, nunca, sem. Você tem que ter o que você quer, não o que você não quer. É importante saber as duas coisas. Não quero isso, quero isso. Não quero problema X, eu quero a solução tal. Né? E aí você faz a segunda relação do positivo. E aí a primeira relação negativa você vai queimar. Literalmente, vai para um lugar seguro, longe de cortinas, produtos inflamáveis e queima. Só que na hora de queimar, com fósforo ou isqueiro, vai queimar aquela folha, você vai, antes de queimar, você vai mentalizar cada um daqueles problemas, como se fosse uma energia saindo de você e se fixando naquele papel, e aí você queima. Perfeito. E se fizer bem concentrado, o resultado é fantástico. Eu vou fazer. Com que, assim, a gente pode fazer sempre? Pode fazer sempre. Eu recomendo, para quem nunca fez, pega um setor da vida só, e depois você pode fazer uma vez por semana, ou até duas. Os outros. Isso aí faz uma por semana, por exemplo. E aí, de tempos em tempos, é bom repetir. Porque a gente vai voltando a acumular lixo. Então, tem que jogar fora esse lixo. Com certeza. Para insônia, por exemplo, eu não consigo dormir porque eu estou pensando em um monte de coisa. Então, você levanta, vai, papel e caneta, escreve tudo que você está pensando atrapalhando. Deixa lá, fala, isso é questão para o dia, não para a noite. Deixa lá. Porque às vezes a gente leva as questões para a cama e fica lá pensando nele. Então tem que separar, cada coisa no seu lugar. Na hora de dormir, eu não penso no que eu vou resolver amanhã de dia, deixa lá. Então coloca no papel, deixa lá. Rogério, as pessoas hoje falam muito assim, eu estou desempregado há muitos anos, eu não tenho competência, eu não vou conseguir, tem gente mais forte do que eu, mais... Olha, eu falo que primeiro pense que você está disponível no mercado de trabalho, mas dê uma dica assim simples para as pessoas mudarem esse padrão mental. O difícil, tudo é vibração, né? Se a gente estudar também linkado aí PNL, estudos de psicologia, Sim. de eubiose e várias outras coisas, a gente percebe que a nossa vibração que produz uma onda que você está emitindo e que vai trazer um eco daquilo de volta, um bumerangue, né? Você manda a volta. Então, a questão é mudar essa vibração. Então, é ser positivo, é acreditar. Você tem que acreditar que você vai conseguir. Esquece a mídia, as estatísticas de desemprego, o que os amigos falam, o fulano foi já 500 empresas não conseguiu. Tá?
deixa ele lá. Eu desejo boa sorte para ele, mas eu tenho que cuidar de mim. Então, eu tenho que gerar em mim a fé, a confiança, cria um quadro mental do que você quer. Né? As pessoas não fazem muito isso também. Né? As pessoas, às vezes, não sabem o que quer, né? Também, então, isso é comum. Então, primeiro é saber o que você quer. Você tem clareza mental. Tem um autor inglês que fala só de clareza. Certo. Quanto mais claro tiver o que você tiver para você, o seu objetivo, melhor. Aí o segundo ponto é alimentar a fé, acreditar que é possível. Né? Na Bíblia até tem um trecho onde, não lembro exatamente quem, pede a Deus, a Cristo, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Então, peça a Deus, me ajude a acreditar, a melhorar a minha fé, porque é a sua fé que vai realizar as coisas. Não é o presidente, não é a política, não são as empresas. É você que, se você acreditar, você vai achar um caminho. Não tem Mas você dúvida. tem que nutrir essa fé, né? Sim. Você fala que a eubiose ela é capaz de lapidar, né? Para você se tornar alguém muito melhor, um humano melhor. É. Qual é essa trajetória para as pessoas que estão nos ouvindo e querem mudar? Através da eubiose? Sim. A eubiose é uma escola, para quem quiser conhecer, eubiose.org.br, tem em todo o Brasil e outros países. Foi fundada em 1924. É uma escola espiritualista, estuda tudo que você imaginar, filosofia, ciências, artes comparadas, né? E desenvolve trabalhos culturais com crianças, com jovens, etc. E o objetivo é formar livres pensadores, pessoas que questionam, não que aceitam porque a doutrina mandou, né? Não, você tem que questionar esse burilar. Aí é trabalhar questões, padrões mentais, emocionais, para chegar no espiritual mais fortalecido, uma estrutura espiritual mais fortalecida. Para você se realmente aí tem a ver com aprimorar o caráter, né? Desenvolver, pegar aí, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, praticar ser atos mais nobres, ter sentimentos mais nobres, ajudar mais as pessoas. Hoje está muito, cada vez mais eu vejo no mundo as pessoas se fechando, falam, ninguém me ajuda, mas você também não ajuda ninguém, não é? Verdade. E ao contrário, a humanidade só vai ser feliz quando a gente for mais fraterno. Perfeito. Né? Com mais fraternidade, gerando mais esse exército do bem. Né? Eu ajudo alguém de graça, não quero nada. E as pessoas não fazem isso, elas ajudam querendo algo em troca, querendo um lucro. Né? Verdade. Então a gente tem que começar a mudar isso. Só vamos ser mais felizes como humanidade quando gerarmos uma onda de fraternidade, de paz verdadeira, de amor, de querer bem, enxergar no outro que o outro é meu irmão. Independente de qualquer coisa, da cor, da crença, mas o outro pensa diferente de mim. Hoje está muito atrito, né? Muito. Ele vota em um, eu voto em outro, então vamos brigar. A gente tem vê que muito quebrar isso, isso. né? As redes sociais estão absurdas. Exatamente. E se tornar uma pessoa melhor, realmente, é tratar o outro como um irmão. Ou como você quer ser tratado. Isso é importante demais. Enxergar o namastê, né? O Deus está em mim, está em não só no outra pessoa, mas em tudo. Vamos dizer, Deus como uma energia cósmica que gerou tudo e gera tudo incessantemente, está em tudo, está numa planta, está no animal, está na natureza, está em todos nós. Perfeito. E para vocês encontrarem o nosso convidado, Rogério Turgante, nas redes sociais, é pelo nome dele, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Telegram. Na eubiose, você já passou, que é eubiose.org.br, e o seu WhatsApp, 35988511452 em São Lourenço, lugar imperdível. Um dos chakras também da eubiose, né? É os chakras do mundo. É né? isso aí. Um centro importante ali. Gente, conheço o trabalho dele, eu conheço o Rogério há muitos anos e já esteve no programa Enigmas há muitos anos atrás e hoje a satisfação de recebê-lo que ele conseguiu vir a São Paulo. Gratidão imensa. Eu que agradeço. Te esperamos de novo, tá? Pelo menos uma vez por ano, dá um jeitinho. É ótimo. Tá bom? Gratidão. Eu que agradeço. E, gente, até a próxima semana aqui, programa Enigmas às 14 horas.